Boa noite, paz de Cristo, Deus seja louvado por esse dia tão especial. Hoje estarei dando continuidade, segunda parte, em principais curiosidades sobre a próstata. Fica comigo, não vai embora, assista a minha live hoje às 22 horas. Deus abençoe sua vida, espero por você. Olá, Deus te abençoe. É um prazer, está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua casa? Tudo bem com a sua vida? Espero que você esteja gozando de plena satisfação, alegria, prazer, né, neste momento histórico da nossa vida, da nossa existência nesta pátria, né, varonil, né, pátria amada Brasil. Nós estamos na segunda parte do tema Principais Curiosidades sobre a Próstata, neste mês de novembro azul, prevenção, né, mês de prevenção contra o câncer de próstata. E eu quero com muita alegria participar a você algumas curiosidades sobre a próstata. Eu estou falando sobre 15 curiosidades, ontem falei sobre 7, hoje falarei sobre 8, tá certo? Então, a primeira que eu falei, ontem eu vou repetir apenas para você ter o conhecimento, você que não pegou a live de ontem, tá? Mas eu detalhei, procura lá no meu YouTube ou no meu Facebook e você vai achar no Telegram, no Instagram, né? Você vai achar isso no Twitter, em qualquer lugar você vai achar essas informações aí que eu tenho postado nas minhas redes sociais, ok? E o meu conselho é que você divulgue, tá? E não deixe de assinar, né, o nosso canal do YouTube e deixar seu like lá, ok? Dá lá seu joinha lá, ok? Porque isso aqui não tem preço. Conhecimento é para ser partilhado. Conhecimento é para ser compartilhado, tá? E o máximo possível. Quanto mais se aprende, mais se compartilha. Esse deve ser o pensamento, a atitude de quem estuda como eu, tá? Eu não fiz pós-graduação em psicanálise clínica, eu não fiz psicoterapia cristã na FATEB e na Faculdade Metropolitana, eu não fiz, viu, aí no Instituto Videira, viu, tanto psicanálise como terapia, né, comportamental, né, cognitiva comportamental, que é TCC, holística. Eu não fiz tantas coisas para guardar para mim, né? Vou fazer mestrado no ano que vem e doutorado, já tenho mestrado em teologia, 2 por sinal, e vou fazer doutorado em teologia e vou fazer mestrado em psicanálise. Não é à toa, não é para guardar para mim. Não é também para fazer concurso público, não. Eu estou aqui compartilhando, tá, conhecimento e atendendo as pessoas que necessitam. Diga-se de passagem, faço parte de um grupo de voluntariados, né, voluntários profissionais de saúde, viu? E dou assistência, tá certo? Gratuita, em favelas, em projetos sociais, enfim. Ainda Deus vai me dar o meu, tá? Porque ali na Barro Vermelho, quem mora aqui em Colégio e Rocha Miranda conhece. Já houve um centro social ali, né, que saiu da minha cabeça o projeto para, né, a pessoa ganhar a eleição, né, de vereadora, depois ganhou, em cima do projeto ganhou a eleição para deputada federal, mas quando se achou muita coisa, abandonou o projeto chamado Agente do Bem, projeto meu, que saiu daqui da minha cabeça e eu passei para ela e aqui no portão da minha casa. Viu? Saiu lá de Copacabana para vir aqui, sentar no portão da minha casa, debaixo da aroeira, e numa tarde de domingo, me perguntar como é que ela poderia ganhar a eleição.
aqui. E aqui ela teve 4.732 votos. Aqui. Só aqui. Através desse projeto. Quando nós divulgamos o projeto para todo mundo, o povo abraçou, o povo se entusiasmou, porque nós não temos nada. Aqui político ganha eleição e não dá nada ao povo, não faz nada por ninguém. Viu? E fica esse montão de gente aí, pedindo votos e não fazem nada por ninguém. Tá? Tapa meia dúzia de buraco, abriram buraco aí na rua Piratuba à vontade, viu? Mas deixaram um monte de entulho nas esquinas e as calçadas todas esburacadas e não vão terminar. Porque já acabou o período eleitoral, já acabou o segundo turno, acabou tudo, então também acaba as coisas. Mas um dia, Deus me dará um projeto social, viu? E vai ser uma benção. Não vou dizer o nome, porque senão alguém pega o nome, copia e diz que é deles. É sempre assim, né? Assim como eu coloquei o nome lá, e eles disseram que o nome era deles. Só que não saíram em 3 meses de aluguel sem pagar, funcionários sem pagar da limpeza, da secretaria, enfim, abandonou o povo, foi embora, e por isso Deus é justo. Nunca mais ganhou eleição até hoje. Para nada. E não vai ganhar. Tentou para vereador aí e não conseguiu. Viu? Não conseguiu. 15 mil votos. Não conseguiu. E não vai ganhar mais para nada. Tá? Porque quem não presta para servir não serve nem para viver. Então vamos lá. A primeira principal curiosidade é como é o funcionamento da próstata no decorrer da vida do homem. E eu falei isso aqui, tá? Ontem, não vou repetir, só estou apenas falando o que eu falei aqui, repetindo isso, para você ter aí, né, e procurar lá, né, o que eu falei. Segundo, não é um contrassenso um órgão que vai perdendo a função, em vez de atrofiar, ir aumentando de tamanho, porque a próstata hipertrofia com a idade? Olha aí, eu respondi isso aqui ontem. 3. Em que fase da vida começa a ocorrência da hiperplasia, ou seja, o aumento benigno do volume da próstata? Em que idade? Em que fase da vida? Né? Falei isso aqui. E é importante saber, hein? Tá? 4. Quais são os principais sintomas da hiperplasia? Viu? Quais são? 5. Como fica o volume urinário com o aumento, tá? O aumento do número de micções, tá? Como é que fica? 6. Quem corre maior risco de apresentar hiperplasia de próstata? Quem é? 7. A próstata não provoca problemas exclusivamente na velhice. Adolescentes podem ter problemas de próstata, as prostatites. O que são prostatites e quais as causas mais frequentes? Foi até aqui que eu tratei ontem. Hoje eu vou tratar. 8. Vamos lá. Prostatites podem comprometer a capacidade de ereção? É a pergunta. A próstata está ligada a certas fantasias negativas que surgem na cabeça do homem, principalmente o risco de ver perturbada a função sexual. É uma suposição falsa. A próstata nada tem a ver com a função sexual, tá? Tem a ver com a função reprodutora. Ou seja, quem tiver um câncer de próstata, tiver que aí retirar a próstata, vai perder a ereção com isso? Não. Vai deixar de ter relação sexual? Não. Vai fazer filho? Também não. Entendeu? Porque fazer sexo é uma coisa, fazer filho é outra. Porque senão, a pessoa que fosse estéril não teria relação sexual. Capisco? Compreendes? A pessoa
pode ser estéril e ter relações sexuais normais, assim como a pessoa que perdeu a próstata por causa de um câncer de próstata, ele pode continuar vivendo a sua vida sexual normalmente, ok? Porque a próstata é apenas aquela que faz a função da ejaculação e não da ereção. Tá certo? Compreendeu? Tá? Nos casos de câncer, tratamento que demande intervenção cirúrgica, radioterapia, tal, podem provocar lesões no nervo e isso sim irá comprometer a atividade sexual. Entretanto, nem a prostatite, nem o câncer interferem com o mecanismo de ereção. Ok? Guardou aí? A nona pergunta é: a prevenção do câncer de próstata envolve o toque retal, mas os homens costumam resistir a esse procedimento e preferem o exame de sangue. Por quê? Olha bem, o diagnóstico preciso do câncer de próstata, ele é feito de duas formas. Ou pelo toque retal, ou pelo exame de sangue chamado PSA, tá? Antígeno prostático específico. Ok? É. Uma proteína que só a próstata produz, que se eleva muito nos casos de câncer. Então, não fica assustado não, como eu, que não vou querer ficar de quatro em cima de uma mesa, ou ninguém enterrando o dedo no meu ânus, viu? Eu prefiro o exame de sangue. E até uma tomografia computadorizada, se for preciso. Poxa, isso é ignorância. Não, não é ignorância. É uma questão de vontade. Tá? É uma questão de querer. Eu não quero. Ok? E tem gente que não consegue compreender até onde vai o querer das pessoas. Viu? Se você quer ficar lá de quatro em cima de uma mesa, ou abaixado, sei lá de que forma for, e ter alguém enfiando o dedo, tá? Mesmo com a luva, com gel, não interessa. Viu? E tem gente até com a ilusão de que só o exame de toque retal consegue determinar. Peraí, a ciência já evoluiu um bocado. Ah, mas ele coloca o dedo, aí ele consegue colocar o dedo entre a bexiga e a próstata, e lá ele consegue ver com o dedo. Se fosse assim, precisaria o dedo para detectar que uma mulher tem. E olha que a mulher tem uma vagina que, se você colocar o alargador, fica dessa largura. O ânus não. Tá bom? E a mulher faz o exame com Papa Nicolau, que é um instrumento desse tamanho assim aproximadamente, tá? Que introduz na vagina, colhe o líquido, coloca numa pinça, acabou o assunto, tá resolvido. Faz o exame, depois lá, e constata, vem o resultado impresso no papel, dizendo se tem ou não, e por aí vai. Se tiver, vamos para saber, faz uma biópsia, que é enfiar um espectro e puxar um pedacinho da carne e pá. Eu já presenciei como é feito uma biópsia num câncer de mama. É a sangue frio, sem anestesia. Pelo menos era assim há 12 anos atrás, era assim. Tá? Enterrava na teta e lá no tumor e puxava
a sangue frio. A pessoa gritava até dizer chega. Eu já presenciei. Então eu sei o que eu estou falando aqui. Mas a ciência já, ó. Tanto que quando eu presenciei isso há 12 anos atrás, não tinha nem medicamento via oral. Quimioterapia via oral não existia. E ninguém também tinha medicamento gratuito, como se tem hoje. Tá? As pessoas tinham que comprar medicamento e não custava barato, não. Tá bom? Vamos lá. 10ª pergunta. Tá? Muito bem. Sim. Deixa eu voltar aqui para trazer uma informação importante aqui. Na cabeça dos homens existe a fantasia de que o exame de PSA é suficiente para o controle preventivo do câncer. Na realidade, não é. Ele falha em 20% dos casos, embora o toque falhe 35%. Então, o que é mais fácil fazer? O PSA, né? Ele falha menos do que o toque. Ok? Fazendo os dois juntos, PSA e o toque retal, a probabilidade cai. E cai bastante, consideravelmente, 8% só. Portanto, um exame não exclui o outro. Ao contrário, um complementa o outro na realização do diagnóstico. 10. O exame de toque é feito introduzindo um dedo médio no reto do paciente. O médico palpa a próstata. O que ele examina quando toca a próstata? O câncer de próstata quase sempre aparece na face posterior da próstata, ou seja, atrás da próstata. É aí que ele cresce. Com o toque retal, o médico sente se há áreas endurecidas na próstata, que é um órgão de consistência mole. Ou seja, a próstata é mole. Se houver um endurecimento, já se sabe que ali há um tumor. Quando surge o câncer, ela adquire a consistência do osso dos dedos dobrados da mão. Dessa forma, é possível perceber nitidamente quando se trata de hiperplasia ou crescimento benigno da próstata, ou de áreas duras que sugerem a presença de câncer. Ok? É dessa forma aí. Isso aí, 11º lugar, como é feita a biópsia? Uma vez que descobriu que era câncer, faz uma biópsia. A biópsia aí já é uma coisa um tanto desconfortável. Por quê? Introduz uma agulha, tá? Uma agulha comprida no reto. E aí, para que esse exame não fique assim muito inquietante para o paciente, é aplicado nele uma sedação. Cerca de 3 minutos é suficiente para colher o material e fazer a análise e o homem volta para o trabalho normalmente, ok? 11ª, a biópsia só é feita quando há alguma suspeita só é feita quando há alguma suspeita de tumor. A biópsia é feita quando o exame de toque retal dá alteração e o nível de PSA está muito alto. E aí é necessário fazer, porque tem que se saber se há um câncer maligno ou benigno ali. Porque se o PSA está lá em cima e o exame de toque retal mostrou que há um endurecimento na próstata, que é um órgão mole,
Então tem que se fazer uma biópsia. Isso aí não tem nem papo, tá certo? É nesse pique aí. Décima terceira, né? Pergunta: há uma recomendação de que todos os homens acima de 50 façam exame de próstata? Porque acima dessa idade especificamente? A preocupação dos médicos é basicamente o câncer de próstata. Uma vez em cada 6 homens, tá? Um vai apresentar a doença. Tá vendo? Câncer de próstata não produz sintomas na fase inicial, exatamente a fase em que o interesse no diagnóstico é maior, porque a doença é curável. Pelo menos curável entre aspas. Disso advém porque nenhum câncer, eu já coloco logo, porque eu não fico com falsa esperança com ninguém. Eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, trabalho com cabeça, trabalho com mente de pessoas. Eu não vou colocar na cabeça de alguém que teve câncer de mama, fez uma mastectomia, arrancou a mama, fez quimioterapia, tal. 6 meses, nada. 6 meses, nada. Eu conheço pessoas que tiveram câncer de próstata, tá? Um pastor muito meu amigo, ele operou, tal, ficou normal. A cada 6 meses ele fazia exame, estava normal. A próstata foi tirada uma parte da próstata, estava normal. Passou um longo tempo, voltou o câncer de próstata de novo. Num exame de rotina, constatou que já tinha raiz lá. Porque o câncer, ele é como uma árvore. Ele é como uma árvore. Ele brota raízes. E se não houver uma preocupação com isso, essas raízes elas vão voltar quando você menos espera. Não tem mais jeito, tá? Tem uma amiga que teve um câncer, um tumor na cabeça, arrancaram 70% do tumor, era benigno. Só que agora, uma enfermeira espetacular, uma pessoa maravilhosa, crente, mas e agora? Quando foi ver, aqueles 30% que ficou, criou metástase no cérebro dela, se tornou maligno, não pode ser operado. Tá vendo? Que crueldade que a medicina fez com ela. Então, não se deve brincar com isso, ok? 14ª, penúltima aqui no nosso tratamento. O hormônio masculino tem algum peso nas patologias da próstata? Durante algum tempo, imaginou-se que a testosterona, que é o hormônio masculino, e que as mulheres aí que acham que estão no corpo errado, que começa a tomar direto, né, e não estão vendo que isso aí vai dar problema depois no corpo delas. Inclusive, né, pode ter câncer. Tá? Esse hormônio exagerado, tá? As pessoas, havia aí, né, durante um tempo, algumas imaginações de que pudesse causar hiperplasia. Hoje se sabe que não. Nos homens, não. O hormônio masculino não causa nem crescimento exagerado da próstata, nem câncer. É outro mito que existia. Há homens que fazem reposição hormonal com testosterona com a ideia falaciosa de que ela melhora a atividade intelectual, força física, potência sexual, produz rejuvenescimento. Tá? Isso tudo aí é besteira. Tá? Não aumenta a libido de ninguém. Viu? A testosterona só melhora aí massa muscular. Tá? Pode aumentar até um pouquinho do libido, o apetite sexual, mas o resto é pura fantasia. Ok? Então, muito bem.
Então, essa pergunta já está respondida e vamos para a última. Quais são os homens com maior risco de apresentar câncer de próstata? Nos Estados Unidos da América, pesquisas mostram que os negros têm 3 vezes mais câncer de próstata do que os brancos. Isso é um preconceito racial horroroso. Mas tudo bem. No Brasil, um trabalho realizado na Bahia, com 470 homens submetidos à biópsia, demonstrou que a incidência de câncer de próstata foi 9 vezes maior nos negros do que nos brancos. Poxa, isso aí é covarde. Né? Outro grupo de risco é constituído pelos indivíduos com histórico familiar de doença. Se a pessoa tiver pai, irmão ou os dois com câncer de próstata, o risco de desenvolver a doença aumenta de 2 a 5 vezes. Nesses casos familiares, entretanto, o câncer costuma ser um pouco menos agressivo. Ao terceiro grupo de risco pertencem os indivíduos que comem muita gordura. Como eu já falei isso aqui. No norte da Europa e nos Estados Unidos, lugares em que a ingestão de gordura é alta, o câncer de próstata é 7 vezes mais comum do que no Japão ou na China, países em que a população se alimenta basicamente de peixes e cereais. Ok? Lembrando que o céu não está em crise, Deus não está em crise, Deus criou você com propósito, Deus te dotou com dons, talentos, Deus deu a você uma família, Deus te deu filhos, Deus te cercou de todo bem para você fazer uma grande diferença. Faça a diferença positiva, uma diferença maravilhosa, brilhante, ainda nesse exemplo que você foi feito para isso. Você foi feito para viver uma vida feliz, você foi feito para dar certo, você foi feito para ser mais que vencedor. Lembrando que eu tenho minhas redes sociais e preciso do seu like lá, deixa lá, assina meu canal do YouTube, no Facebook, Instagram, assina lá, entra lá e ó, deixa seu like lá, ok? Deus te abençoe muitíssimo, Shalom Adonai.